Uma sequência de ataques de alta precisão transformou a paisagem estratégica da região de Kharkiv. Alvos críticos foram atingidos por uma ofensiva massiva, empregando drones avançados e mísseis guiados, resultando na destruição de estruturas essenciais para a logística e o abastecimento energético. Entre as áreas mais prejudicadas, uma instalação vital para o processamento de gás sofreu danos irreparáveis, interrompendo a distribuição desse recurso em grande escala. O complexo danificado, cuja operação remontava à época soviética, desempenhava um papel indispensável no tratamento do gás extraído localmente. Sua destruição não apenas agrava a já delicada situação energética, mas também coloca em risco a estabilidade econômica do país, ampliando as dificuldades enfrentadas no esforço para reduzir a dependência externa. Iniciativas para diversificar a matriz energética vinham sendo adotadas nos últimos anos, porém, o ataque compromete qualquer avanço nessa direção. Além da infraestrutura energética, pontos estratégicos ligados à movimentação de tropas e suprimentos foram alvejados. Depósitos militares e centros de coordenação sofreram impactos significativos, prejudicando a capacidade de resposta e reorganização das forças envolvidas. Relatos apontam que as ofensivas foram meticulosamente planejadas, utilizando armamentos de última geração para atingir objetivos específicos com precisão milimétrica. O efeito acumulativo dessas operações pode influenciar diretamente os desdobramentos do conflito nas próximas semanas. A evolução tecnológica no campo de batalha tem redefinido a forma como as ofensivas são conduzidas, reduzindo a necessidade de confrontos diretos e privilegiando ataques de longa distância. Com o uso cada vez mais sofisticado de drones e mísseis de precisão, estratégias modernas priorizam a neutralização de alvos estratégicos sem exposição direta das tropas. Essa abordagem, sustentada por inteligência avançada e sistemas de monitoramento em tempo real, tem sido crucial para realizar ataques cirúrgicos e causar danos expressivos à infraestrutura adversária. O papel dos drones não tripulados se tornou indispensável nas operações militares contemporâneas. Esses dispositivos oferecem vigilância contínua e permitem ataques direcionados a instalações críticas, afetando centros de comando, depósitos de suprimentos e redes de transporte essenciais para a logística de guerra. Sua capacidade de operar de forma autônoma e atingir alvos com extrema precisão tem transformado a dinâmica dos conflitos, tornando-os mais dependentes da tecnologia do que do deslocamento tradicional de tropas. Além dos drones, os mísseis de última geração desempenham um papel determinante no cenário atual, equipados com sistemas de navegação avançados, incluindo guiamento a laser, sinal via satélite e sensores térmicos. Esses projéteis são capazes de contornar defesas e atingir pontos altamente protegidos com eficiência letal. Essa sofisticação no armamento tem desafiado constantemente os sistemas de defesa aérea, que enfrentam dificuldades para interceptar projéteis cada vez mais velozes e precisos. Entre os dispositivos mais letais empregados nas recentes ofensivas, os drones kamikaze se destacam pela eficácia e imprevisibilidade. Esses veículos aéreos não tripulados transportam explosivos e são programados para atingir alvos estratégicos com extrema precisão. Ao contrário de armamentos convencionais, eles são difíceis de detectar antecipadamente, muitas vezes conseguindo penetrar sistemas de defesa aérea antes que medidas de interceptação sejam acionadas. A capacidade de realizar ataques coordenados em grande escala tem sobrecarregado as estratégias defensivas, forçando as forças opositoras a investir cada vez mais em contramedidas tecnológicas, como sistemas de interferência eletrônica e redes aprimoradas de detecção. No entanto, mesmo com tais avanços, o uso maciço desses drones continua resultando em perdas significativas, desde destruição de infraestrutura até impactos diretos sobre tropas e equipamentos militares. Além dos danos diretos no campo de batalha, a destruição de infraestruturas estratégicas amplia as consequências do conflito para além do âmbito militar. O setor energético, um dos pilares fundamentais da economia e da segurança nacional, tem sido duramente afetado por ataques sistemáticos. A interrupção da distribuição de gás não apenas reduz a capacidade de abastecimento interno, mas também ameaça comprometer cadeias de produção e transporte que dependem desse recurso. Fábricas, instalações
instalações industriais e até mesmo serviços básicos, como aquecimento em regiões mais frias, são impactados de maneira severa. O efeito cascata dessa interrupção também prejudica os esforços militares, já que muitos equipamentos e operações dependem diretamente do fornecimento contínuo de energia para funcionarem de forma eficaz. O impacto dessas ofensivas ultrapassa as fronteiras do conflito e se reflete no cenário econômico global. A dependência energética de diversos países torna qualquer instabilidade nesse setor um fator crítico para a política internacional. Grandes economias que importam gás da região enfrentam o desafio de encontrar fontes alternativas rapidamente, muitas vezes recorrendo a fornecedores menos confiáveis ou pagando preços inflacionados pela escassez. Esse desequilíbrio no mercado de energia não só afeta as nações envolvidas no conflito, mas também reverbera em países distantes, provocando aumentos nos custos de produção, impactos na inflação e incertezas sobre a estabilidade econômica a longo prazo. Atingir instalações estratégicas não é apenas uma tática militar voltada para desestabilizar o inimigo, mas também uma manobra econômica que influencia diretamente as relações internacionais. A redução da capacidade produtiva e logística pode alterar contratos de fornecimento, forçar governos a redesenhar suas políticas de importação e acelerar o desenvolvimento de novas fontes de energia. No entanto, esses ajustes levam tempo e exigem investimentos bilionários, o que significa que as consequências desses ataques continuarão sendo sentidas muito depois que as operações militares cessarem. O conflito, assim, não se limita ao campo de batalha, mas atinge a estrutura econômica de diversas nações, redefinindo estratégias geopolíticas e forçando uma reorganização do equilíbrio de poder global. Sem uma solução à vista, o conflito segue se intensificando, impulsionado por avanços tecnológicos que transformam constantemente as táticas empregadas no campo de batalha. A guerra moderna já não depende apenas da superioridade numérica ou do poderio convencional, mas sim da capacidade de adaptação e inovação. Sistemas de inteligência artificial, drones autônomos, armamentos guiados por satélite e operações cibernéticas fazem parte de uma nova era, onde a guerra se torna cada vez mais um embate de tecnologia e estratégia do que de força bruta. Esse cenário imprevisível obriga cada lado a reagir rapidamente às mudanças, ajustando suas defesas e aprimorando suas capacidades ofensivas para evitar ser superado pelo adversário. O impacto da destruição de infraestruturas críticas vai além do domínio militar, afetando diretamente a vida da população civil e a economia da região. Quando alvos estratégicos, como centrais de energia, redes de transporte e sistemas de comunicação, são comprometidos, o caos se instala e a capacidade de recuperação do país se torna cada vez mais difícil. Além disso, a desestabilização da infraestrutura essencial não apenas mina a resistência interna, mas também enfraquece o apoio externo, já que parceiros comerciais e aliados internacionais precisam lidar com as consequências econômicas do conflito. O colapso de serviços básicos pode gerar crises humanitárias, com milhões de pessoas sendo forçadas a abandonar suas casas devido à falta de recursos essenciais, como eletricidade, água potável e suprimentos médicos. Em um ambiente onde a guerra se reinventa constantemente, a incerteza sobre os próximos desdobramentos se torna um fator crucial. Se, por um lado, a sofisticação dos ataques garante um alto nível de destruição, por outro, as estratégias defensivas precisam evoluir no mesmo ritmo para evitar perdas irreversíveis. A corrida por inovação no campo de batalha exige investimentos massivos em pesquisa e desenvolvimento, colocando pressão sobre os governos para expandirem seus arsenais tecnológicos, enquanto tentam manter a estabilidade econômica interna. No entanto, essa escalada gera um dilema. Quanto mais se aposta em estratégias ofensivas avançadas, maior a necessidade de desenvolver contramedidas igualmente sofisticadas, criando um ciclo contínuo de evolução militar. Nas próximas semanas, os desdobramentos do conflito dependerão não apenas da força militar bruta, mas também da capacidade de adaptação e planejamento estratégico. As nações envolvidas precisam equilibrar suas ações entre garantir
garantir vantagem no campo de batalha e evitar um colapso total que comprometa suas próprias infraestruturas e estabilidade a longo prazo. Enquanto nenhuma resolução definitiva se desenha no horizonte, o mundo observa com apreensão, ciente de que cada novo ataque pode redefinir os rumos da guerra e suas consequências globais.